Olá, povo de Deus, quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura, segundo o livro dos Reis, capítulo 24, de 8 a 17. Em 722, os assírios tomaram a capital do norte, Samaria, impondo a queda do reino de Israel. Agora é a narrativa da queda de Jerusalém, capital do reino do sul, Judá, em 598, por mãos dos babilônicos. A Síria, que se aliou ao Egito para fazer frente ao expansionismo babilônico, diminuiu a sua ameaça sobre Jerusalém, mas esta surgiu agora da própria Babilônia. Depois da queda de Nínive, capital da Síria, Nabucodonosor tornou-se rei da Babilônia e, assim que assumiu o poder, deu continuidade à política expansionista do reino babilônico, conquistando Síria e Palestina. Na primavera de 598, apoderou-se do fraco reino do Joaquim, tomando Jerusalém e procedendo a uma primeira deportação, que envolveu a cúpula, rei, e chegou até os artesãos. Nabucodonosor nomeou um rei vassalo, seu tio paterno, Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias, a fim de substituir Joaquim como rei de Judá. Tempo do profeta Jeremias. Nosso texto de hoje narra, então, essa primeira deportação para o cativeiro da Babilônia. E o texto diz que Nabucodonosor levou para o exílio Jerusalém inteira, deixando no país somente os pobres. A história do povo de Deus é lida em chave de fidelidade ou infidelidade à aliança feita com Javé. Judá agora está recebendo o castigo do cativeiro porque seus reis prevaricaram e agiram contrários aos compromissos da aliança. Todos os gritos proféticos contra os péssimos acordos com reis estrangeiros foram inúteis. O mal do povo tornou-se tão grande que Jeremias chegou a perder as esperanças e profetizou que Deus procurava um justo para interceder pelo povo e não encontrava. Corrupção era geral, sendo encabeçada por chefes e sacerdotes. Vejamos um trecho de Jeremias que dá para entender bem o porquê da queda do reino de Judá com a sua capital Jerusalém. Diz o profeta em forma de oráculo, portanto é o próprio Deus falando. Percorrei as cidades de Jerusalém, olhai, descobri, procurai também nas praças se há alguém que pratique o direito, alguém que busque a sinceridade, para que então eu perdoe a cidade. Quando dizem, pela vida do Senhor, é certeza que estão jurando falso. Trata-se de uma releitura, então, como dissemos, à luz da fidelidade e infidelidade à aliança feita com Javé. Podemos reler também nossa vida à luz dos compromissos assumidos com Deus em nosso batismo e durante a nossa vida cristã. Revisão de vida pode ser dolorida, mas é sempre um momento de graça. E nós podemos aproveitar esse tempo de pandemia onde freamos o nosso ritmo para aprofundarmos o sentido que estamos dando à nossa existência. No Evangelho, Mateus 7, de 21 a 29, com o trecho de hoje, encerramos o Sermão da Montanha, que começou lá no capítulo 5 com as bem-aventuranças. Em Mateus temos 5 grandes sermões de Jesus. E esse que terminamos hoje, o Sermão da Montanha, é uma didaqué, o que significa instrução aos que já foram fisgados pelo querigma, que revela como Jesus é o mestre verdadeiro de Israel, que aponta as condições do seu seguimento rumo ao reino, superando todas as incoerências e injustiças, agindo então com uma coerência profunda entre o que se diz crer e o que se testemunha com a vida. Com o texto de hoje, concluindo o Sermão da Montanha, Jesus previne
contra a presunção de se salvar apenas pela invocação do nome divino, Senhor, Senhor, ou em virtude de ações carismáticas, sem as acompanhar com uma vida coerente com a prática da caridade, ainda que sejam expressão da própria fé. Jesus não era partidário dos grupos que viviam gritando e exibindo sua fé, mas que levavam uma vida contrária aos mandamentos. Vejam que não se trata de qualquer coisa, pois os que se alardeiam, segundo o texto, é gente que profetiza, expulsa demônios e faz até muitos milagres. Porém, com tudo isso, serão barrados de entrar no reino dos céus de maneira acachapante. Jamais vos conheci, diz o Senhor. Afastai-vos de mim. O mais importante é a declaração final, vós que praticais a iniquidade. Com isso aprendemos que é possível ter até uma vida religiosa muito ativa, mas o que mesmo vale é a prática do bem e da justiça. E Jesus está terminando o Sermão da Montanha e nos dando essa grande pista, a opção que fazemos por construir nossa casa, nossa vida, nossa maneira de viver a religião. É fundamentada na rocha, que é Ele mesmo, ou edificada sobre a areia, símbolo do que não tem consistência nem profundidade, como nossos relacionamentos nessa sociedade líquida em que vivemos, como diz Zygmunt Bauman, o grande sociólogo polonês. Em seu livro O Amor Líquido, ele vai dizer: tudo é muito frágil quando se trata de relações humanas. Portanto, o campo das relações se constitui num espaço de prova para as nossas escolhas e decisões. Onde construímos nossa casa? Bauman contrapõe desejo e amor, assim como Jesus contrapõe a consistência da rocha e a frugalidade da areia. Bauman afirma que desejo e amor encontram-se em campos opostos. O amor é uma rede lançada sobre a eternidade. O desejo, um estratagema para livrar-se da faina de tecer redes. Fiéis à sua natureza, o amor se empenharia em perpetuar o desejo, enquanto este se esquivaria aos grilhões do amor. E Jesus nos deixa com essa questão de fundo: onde queremos construir nossa casa, edificar nossa vida? Na rocha ou areia? No mero desejo ou no verdadeiro amor? E o escritor coreano, radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, faz outra contraposição muito atual e interessante. Eros e depressão. Diz ele: o que leva à depressão é uma relação consigo mesmo exageradamente sobrecarregada e pautada num controle exagerado e doentio. O sujeito depressivo narcisista está esgotado e fatigado de si mesmo. Não tem mundo e é abandonado pelo outro. Eros e depressão se contrapõem mutuamente. O Eros arranca o sujeito de si mesmo e direciona-o para o outro. A depressão, ao contrário, mergulha em si mesma. O Eros possibilita uma experiência do outro em sua alteridade, que o resgata de seu inferno narcisista. Um sujeito do amor é tomado por um tornar-se fraco todo próprio, que vem acompanhado ao mesmo tempo por um sentimento de fortaleza. Mas esse sentimento não é o desempenho próprio de si mesmo, mas o dom do outro. Rocha e areia, desejo e amor, eros e depressão e tantas outras duplas poderíamos contrapor no sentido de aprofundarmos a compreensão da opção que Jesus nos propôs. Nada mais cristão que buscarmos a cura de nossas enfermidades na aceitação, ao mesmo tempo serena e destemida, de uma vida plural e rica pela diversidade. E o nosso texto termina com 2 versículos que servem de conclusão, não somente para o texto de hoje, mas para a totalidade do Sermão da Montanha.
Quando terminou estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Esses eram meros repetidores da lei que pregavam cegamente. Jesus é o único mestre que, como afirmou Pedro, só tu tens palavras de vida eterna. Um beijo no seu coração.